receber aviso. Porque nós estamos recebendo uma surpresa aqui no final de semana. Então eu queria dar um spoiler aqui, santo. Dar um spoiler santo. É um presente, assim, nós estamos recebendo sem precedentes. Sem precedentes. Então vamos ver se vai dar. Se der, ok. Se não, quem vier, verá. Ok? Marcos capítulo 8, verso 22. Marcos 8, versos 22 a seguir. Obrigado. Diz assim o texto. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego. Trouxeram quem? E rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Levou ele para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-os se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. É comum no Novo Testamento você encontrar cegueiras na perspectiva de verdades profundas. Cegueira, quando você encontra isso no Novo Testamento, até no Velho Testamento, está falando não só da incapacidade de você receber luz interna, ou externa. É muito mais do que isso. Está falando também sobre a ignorância. Está falando também da falta da capacidade de perceber realmente o que está acontecendo. Então, todas as vezes que você vê essa expressão cegueira, na realidade, você está também submetendo-se a uma ideia de profundidade. Tem alguma coisa que precisa ser trazida à luz. E o texto que aqui eu menciono, de Marcos 8, é um texto extremamente rico, porque ele fala de um homem que tem um problema que é muito comum, ou pelo menos julgava-se comum dentro das pequenas aldeias e dos vilarejos de Jerusalém. A capacidade de não enxergar, a falta de luz, a falta de visão. Então Jesus faz algo interessante. Jesus pega esse homem e, de maneira dirigida, Jesus o leva para fora da aldeia, para fora da sua região, para fora da sua área de conforto. Você sabe que aldeias são pequenas populações onde as pessoas se conhecem, onde as pessoas conhecem. Sabe que morar em bairro pequeno ou cidade pequena, eu lembro que eu fui pastor numa cidade de 5.000 habitantes, acontecia uma coisa na porta da cidade, o outro fim já sabia, e não tinha telefone, não tinha nada, as pessoas sabem tudo. Eu chegava para fazer visita na casa de alguém, ficava batendo, uma outra vizinha saía de 3, 4 casas, no fulano não está aí. Ah, não está? Não, saiu faz 10 minutos. Ah, e volta só depois das 3. Ah, é porque ela foi para casa do parente dela lá na Cornélio. E Cornélio demora 1h30 para chegar lá, então ela vai chegar depois das 3. Sabe tudo. E não tinha WhatsApp, não tinha nada. São os vizinhos próximos. Essa comunidade pequena, essa comunidade onde tudo acontece, todo mundo sabe quem é cego, quem é manco, quem é coxo. Todo mundo sabe quais são as suas mazelas, os seus escondes, as suas trivialidades, suas dores, as suas misérias. As comunidades pequenas aglomerações, onde todo mundo conhece todo mundo, onde sabe todo mundo qual é o drama de todos. É nesse contexto que Jesus
pega esse cego porque não tem capacidade de ver a luz do dia, e o toma pela mão. Note o texto que Jesus o toma e leva ele. Veja o verso. E tomando o cego pela mão, levou fora da aldeia. Levou ele fora da aldeia. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa cidade, ou essas pequenas vilas da nossa história, que às vezes Deus precisa nos tirar dela para nos tocar de forma diferente. Às vezes o Senhor quer nos tirar das nossas aldeias que nós nos encastelamos durante muitos anos. E não queremos sair dali, porque a gente acha que ali, a gente nasceu ali, cresceu ali, vai morrer ali, ou com os mesmos problemas, com as mesmas dores, com os mesmos traumas. E Jesus está querendo visitar a sua aldeia. Agora, entenda por favor, nem sempre que Jesus visita a minha aldeia, ou o lugar onde eu estou, Ele tocará em mim na própria aldeia. Às vezes Ele quer me tocar fora da aldeia, para me tirar esse espírito de pseudo-familiaridade, daquilo que não vou fazer porque, olha quem é, veja quem Deus está tocando, olha quem Deus está usando, olha quem está tocando, olha quem está cantando, olha quem está pregando, olha quem veio na igreja. Aquela coisa do familiaridade demais estraga. Ele quer tirar você da aldeia. E Ele quer aproveitar porque você não vai opinar, porque você não está nem vendo para onde Ele está te levando. Porque a sua cegueira, inclusive, te dá, aspas para o que eu vou dizer, a bênção de não questionar aonde Ele vai te levar. E às vezes a gente precisa ser também um pouco cego, no sentido de dizer, eu confio. Você sabe que o cego, ou que tem deficiência visual, ele precisa confiar nas suas habilidades, que por vez, na falta de um recurso, sobressalta o outro, ou a sua audição, ou a sua capacidade de percepção, enfim, é aguçado, outros, os próprios instintos são ajustados e aguçados, mas ele precisa confiar em alguém. Você sabe que um cego levando o outro cego não é saudável. E quando você vai guiar um cego, a melhor forma que ele quer ser guiado não é você ficar empurrando ele para andar no seu compasso, senão que ele diz, deixe-me tocar em você, deixe-me colocar a mão no seu ombro, eu já serei guiado dessa forma. A sua articulação e a forma que você vai caminhar vai me dar a direção necessária para chegar. Então eu confio em você. Veja isso, um cego precisa confiar naquele que o leva, aquele que o guia. Então esse homem é tomado pela mão. Jesus não oferece o ombro, senão que Jesus pega ele pela mão e convida ele num convite abstrato, porque você não vê um convite explícito. Jesus está dizendo, você pode ir comigo lá. Não há um convite explícito, há um convite velado. Na verdade é uma quase imposição. Ele pega e diz, bora comigo, e tira ele da aldeia. Deixa eu tirar você de perto dos seus irmãos, porque às vezes o que te mantém cego é você andar no meio dos iguais. Às vezes você precisa sair do meio dos iguais para você ser diferente, para você começar a ver de fato. Eu não sei se tem alguém aqui que às vezes Deus tirou você inclusive de Londrina, tirou você de São Paulo, tirou você da Bahia, do Rio, whatever, da África, da Espanha, da Bolívia, do Equador, do Chile, do Peru, até da Argentina, se Deus não é bom. Tirou você e trouxe você para um lugar que você diz, pastor, eu não tenho muita familiaridade. Primeiro, tranquilo, quem te trouxe? Foi Ele. Confia que o próximo passo vai ser Ele tocar nos seus olhos. Você vai ver como Ele quer que você... Eu não sei se alguém aqui sente o que eu estou sentindo, a presença do Pai está na casa. Ele está dizendo, eu vou tocar em você a ponto de você ver o que eu quero que você veja. Agora, se para ver o que você tem que ver for necessário eu fazer algo estranho, eu vou fazer, aproveitando que você não está vendo. Porque se você vê, você vai discutir os meus métodos, minhas formas, meu jeito. Você vai pontuar, isso está muito nojento, Jesus. Como é que o senhor vai cuspir na terra? Enfiar esse dedão no cuspe na terra e fazer uma lama nojenta e enfiar no meu olho. Então Jesus está aproveitando-se, aspas para isso, da cegueira. Porque então você não discute e recebe sem discutir, confiando que Ele sabe o que é melhor para você. Quais são os métodos não tão convencionais ou tradicional que Jesus está usando para fazer alguma coisa imperativa em você?
Quais são as ferramentas que ele está usando para fazer alguma coisa em você que de repente, de outra forma, ele faria porque ele é Deus, mas ele quer usar isso de forma terapêutica, de forma extremamente objetiva, clara. Ele chama esse homem, ele pega esse homem, leva ele para fora da aldeia. Ele continua cego. Enquanto ele sai, ele continua cego. Enquanto ele está dado as mãos de Jesus, ele continua cego. Jesus cospe no chão. Eu fico pensando que eu tenho uma audição incrível. Então assim, eu fico imaginando Jesus pegando, salivando assim. Ou puxando assim, ó. E eu, imagina eu lá. Onde é que ele vai com isso? Em que parte do culto entra esse troço? E ele, bluf, no chão. Ele foi no chão ou foi em mim? Mas ele toca no chão, esse cuspe, essa saliva, essa nojeira, cai no chão, cai no barro. Os hebreus chamam de Adama, barro. Não se esqueça que aquilo que você está julgando, ou aquilo que você está apontando, que é uma forma de Deus operar em você, é de onde você veio. Eu vou simplificar. Você não é muito mais do que um catarro molhado num barro. Tá cheio. Podemos fazer um teste, inclusive, aqui. Sabe, ele está dizendo que a gente reclama os métodos como se nós fôssemos ele. Nós reclamamos do método ou das fórmulas, porque a gente acha que sabe tudo. Deus, deixa eu te explicar, o senhor não precisa fazer isso. O senhor me pega, bonitinho. Inclusive, o senhor me pode levar para o lugar melhor da aldeia, me chamar pelo nome. Não me chamou nem pelo meu nome, só me chamou do meu problema. E o cego, e o cego, e o cego. Poxa, fala meu nome. Não, o problema não é o teu nome, o problema é a tua cegueira. O problema é que, inclusive, se eu disser o teu nome, te cega mais ainda, porque a sua vaidade em relação a você é o que tem te feito não enxergar. Então, para eu cuidar com a sua vaidade, eu não te chamo pelo nome, mas vou te arrastar pelo problema. E para você achar que eu não sou sarcástico, eu vou te arrastar pelo problema, vou tocar na sua mão e vou resolver o teu problema. E mesmo assim não vou te chamar pelo nome. Agora as pessoas vão te conhecer, não pelo teu nome, e sim por aquilo que eu fui capaz de fazer na sua vida. Então o seu testemunho vai ser maior do que o seu nome. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: o seu testemunho vai ser maior do que o seu nome. Eu não sei se você pode melhorar essa voz e diga para ele assim: o seu testemunho será maior do que o seu. Grite o seu nome, 1, 2, 3. Agora grite o seu problema. Eu vou ficar a noite toda aqui. Então Deus está dizendo assim: eu vou trocar. Eu não te chamo pelo nome, mas eu te adequo ao meu nome. As pessoas vão dizer: quem te curou? E você vai dizer: Jesus me curou. Então o que importa menos aqui é o meu status, o meu pedigree, de onde eu vim. O que importa é o que ele fez comigo. Como diz o Tales, olha o que ele fez comigo, isso que importa. Então Jesus saliva, cospe no chão, faz um lodo. Olha o texto, diz que ele pega cuspindo-lhe literalmente nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. O texto de Marcos diz que ele cospe nos olhos. O texto de João explica que ele faz o lodo. O fato é que ele encosta essa saliva nojenta nos olhos desse homem que não reclama. No texto não diz: ai que nojo, o que o senhor está fazendo em mim? Ele não reclama, porque ele não vê. Então o que ele não vê, ele não reclama. Escute, às vezes você quer ver todas as formas que Deus está trabalhando, e na verdade Jesus está ocultando algumas coisas para você, porque o seu palpite na verdade não é importante. A sua opinião não é importante. Ele não quer ouvir sua opinião. Se ele quisesse ouvir sua opinião, ele primeiro reunia você e dizia assim: vem aqui, deixa eu escutar sua opinião, o que é que você pensa. Mas como você é criatura, nós somos criatura, ele é criador, ele é Deus e nós somos seus servos. Então dizendo: se você confiar em mim, eu vou te fazer ver tudo o que você tem que ver. E aí ele toca. E ele... A coisa é muito bizarra. Então eu poderia pensar assim... eu não vou pedir para você vir aqui não, querido. Cuspindo-lhe nos olhos. Aí o cego escuta aquele barulho, escuta molhar o rosto, e falou: eu não acredito que ele fez isso. Eu não acredito.
Sabe aquela coisa assim que você fala assim, não pode ser. Então eu queria aqui transitar um pouco no Helmas Fly. Para quem não sabe, é viajar na maionese. Ele tirando assim aquela saliva dos olhos assim. E quando ele tira, tipo assim, para questionar. O que ele fez? Porque entre o seu questionar, entre o seu reclamar, virá uma luz. Eu vou repetir. O que não vai fazer você pecar, o que vai tirar você da possibilidade de tomar o grande equívoco da sua vida, vai ser a capacidade de você receber uma luz. Que quando você estiver tirando a mão assim, para reclamar, para injuriar, para dizer, o que o senhor está fazendo? O que é que ele fez? O que é que ele fez? Olha, e aqui eu preciso partir do pressuposto de que esse homem não via absolutamente nada. Ele começa então a ver, olha, diz o texto, e levantando ele os olhos, disse, vejo. Baixo a resposta, baixo a pergunta que Jesus lhe fez. Você está vendo alguma coisa? Alguém, por favor, diga o mais alto que você puder a seguinte sentença. Vês alguma coisa? Vamos juntos, 1, 2, 3. Vês alguma coisa? E ele diz, vejo. Gente, já seria o suficiente. Porque o que não via agora vê. Vejo. E então ele começa a explicar o que ele vê. E ele disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Não, tem alguma coisa errada. Homens não são árvores. Árvores não andam. Então, o fato não é que você vai ter só a luz. Você vai ver corretamente. Então, não basta eu ser cristão. Não basta eu vir ao culto ou aos cultos, frequentar os pequenos grupos. Não! O Senhor quer que eu veja distintamente. E saiba o que é árvore, e saiba o que é homem, e saiba o que é mulher, e saiba o que é luta, saiba o que é prova, saiba o que é crise, saiba com distinção. E para que haja uma distinção correta do que é, de fato, vem a segunda parte do texto, que diz assim: tornou-lhe Jesus a pôr-lhe as mãos e perguntou, deixa eu ver se aqui está, aqui, depois tornou a pôr-lhe as mãos. Alguém pode dizer comigo assim, tornou-lhe? Vamos juntos, 1, 2, 3, tornou-lhe. Diga para alguém que está do seu lado, talvez você precisa de um segundo toque. Diga para ele, diga, talvez você precisa de um segundo toque. Um segundo toque. Agora, acompanhe isso aqui comigo. O primeiro toque de Jesus foi aonde? Alguém pode me ajudar? Estou perguntando. Foi aonde? Na mão. Vem para cá. Esse toque não o curou. Faz sentido? Esse toque não o curou. Ele continuou cego. Alguém, por favor, me ajude. De mãos dadas com Jesus, cego. Vamos juntos? De mãos dadas com Jesus, cego. Isso quer dizer que você pode estar com Jesus cego. Você pode cantar cego. Você pode pregar cego. Você pode ser pastor cego. Você pode ser líder cego. Porque o fato, geralmente, o fato de você estar segurando a mão do dono da vida não quer dizer que você tenha a vida. É por isso que ele é o verbo que se encarna. E se ele é o verbo que encarna, ele está dizendo assim, eu preciso encarnar em você. E ele usa aqui uma figura de linguagem terrível, o próprio cuspe. Lembre-se, por favor, que quando ele, João capítulo 1 informa que ele criou todas as coisas, a Bíblia diz que ele fez o homem do pó da terra e soprou-lhe, os hebreus chamam de ruach, que é o fôlego. Os gregos chamam de pneuma, que é o vento, o ruach, o pneuma. Sopra-lhe nas narinas
E tudo que está dentro de Deus, e aqui é uma figura uma linguagem teológica, uma linguagem teológica de expressão, que tudo que está dentro de Deus veio para fora e entrou no homem, e tornou o homem alma vivente. Perfeito, perfeito. Agora, o próprio Cristo pega na mão, vem de novo aqui, meu querido, pega na mão dele e o conduz para fora. Então, qual é a primeira coisa que eu aprendo aqui? Primeiro, às vezes, Jesus pode fazer comigo aqui. Ele pode fazer. Então, não é problema dele, não é poder limitado dele. Ah, Jesus tem que me levar para outro lugar porque lá ele não pode fazer. Não, ele não tem limites, ele pode fazer aqui. A questão que ele não quer fazer aqui não é por ele. É a questão que ele quer fazer fora, por você. Para que quando você abra os olhos, você não veja nenhuma familiaridade, mas que você encontre árvores. Árvores não têm, aspas para o que eu vou dizer, vida própria. Então, nenhuma árvore, pode ficar aqui, filhinho, não foge para a aldeia, senão tem que ir lá te buscar de novo. Então, a nossa tendência é essa, é a gente querer sair de perto, e ele vai sempre puxar a gente, diz, não, vem para cá. Agora, os métodos de Deus são infalíveis, desde que você não questione. Agora, pastor, eu não vou questionar, então a figura de Deus é uma figura de um ser tirano, então eu não questiono, porque questionar, na verdade, inclui em fato de você não crer. Eu questiono quando não creio. Faz sentido? Eu questiono se eu não creio. Eu questiono, eu digo, mas como é que vai? Se eu não acredito. Agora, se eu acredito que Ele é um Deus que me conduz em tudo, eu não questiono, mas eu confio. E aí tem uma expressão que no Brasil se usa muito, ele confiou cegamente. O que é confiar cegamente? É dizer, Senhor, eu não me mando. Aonde o Senhor for, eu vou acreditar. O fato de Jesus ter tocado nele não o fez ficar livre do seu mal. O fato do Senhor ter cuspido nos seus olhos, a priori, também não fez diferença alguma. A partir do momento que o Senhor liberou uma palavra e disse, o que é que você vê? E aqui entra as duas verdades empíricas desse texto. Primeiro, você pode até não ser honesto com você, mas a honestidade de dizer o que é que você está vendo, para aquele que já viu tudo, vai fazer toda a diferença. Quando você diz, eu estou vendo gente como árvore, mesmo que você for criticado, mas você diz, eu estou vendo gente como árvore, desculpa, mas é que eu estou vendo isso. Ele está dizendo para você, eu não vou te recriminar. O que você está precisando é de um toque de novo. Porque geralmente, quando a gente não vê na primeira, não é porque o poder de Jesus ficou limitado, é que Ele quer nos tocar pela segunda vez. Sabe o que eu queria que você entendesse aqui essa noite? Jesus está muito interessado em tocar você de novo, em tocar em áreas que você precisa ser tocado de novo. De novo. Sabe, na mesma área, ser tocado de novo. Não, mas o Senhor já tocou em mim. Tocar de novo é uma dupla unção, é um toque de novo, no mesmo lugar, na mesma área, no mesmo jeito. Mas pastor, eu já me converti há 10 anos, e há 10 anos atrás Jesus tocou em mim, há 10 anos atrás Ele tocou na minha vida. Ok, Ele está propondo para você, deixa eu tocar de novo. Eu não mudei, você mudou. E o fato de você ser honesto comigo, no seu coração, e dizer o que de fato você está vendo, vai fazer você triunfar. Sabe, como é que você está vendo o seu casamento? Como é que você está vendo o seu ministério? Como é que você está vendo aquilo que Deus te levantou para fazer? Ah, pastor, eu vejo como homens,
Eu vejo árvores como homens. Eu estou vendo de um jeito diferente. Eu estou vendo de um jeito distinto. Está esquisito. Eu não estou vendo com claridade. Não tem mal algum você não ser claro com o dono da tua vida, em dizer para ele: eu não consigo ver claramente. Eu queria que você pegasse a chave desse texto. Coloca na tela, por favor. Só para que você perceba aqui uma verdade tão clara que está exposta nesse texto. O capítulo de número 8, verso 22, diz assim, olha o que diz. Verso 23. Verso 23. Alguém pode me ajudar? Leia comigo. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Por favor, primeiro, toma o cego pela mão, leva-o afora. Sua geografia pode ser transformada, seu espaço pode ser transformado. Irmãos, eu respeito muito essa questão. Eu acredito que Deus é um Deus geográfico. Com todo respeito aos que não creem nisso, eu acredito. Ele é um Deus acima de tudo, mas Ele é um Deus geográfico. Eu acredito muito que Deus tem esferas específicas em geografias corretas. E quando Ele te coloca no lugar correto, meu irmão, não tem cegueira que fique, não tem nada que segure você. Então, Ele vai tirar você dessa sua geografia equivocada e Ele vai trazer você para um lugar aonde Ele vai. E aqui que está o segredo. Ele vai dar. Por mais que você questione, e eu não estou aqui para discutir com você, mas Ele vai usar o método dele, de imprimir algo dele em você. Eu vou de novo. Ele quer imprimir uma forma de você dizer, gente, você imagina esse cara testemunhando na igreja, irmãos, Jesus me pegou e tal, me deu uma catarrada no meu olho e tal, e ninguém está preocupado qual foi a forma que ele usou. Estou preocupado é que depois que ele cuspiu em mim, dos meus olhos caíram como se escamas, eu comecei a ver. Então eu queria que você soubesse que nessa quinta-feira Jesus quer imprimir algo dele em você. Ele quer colocar uma marca dele em você, porque o que vai te libertar é a marca dele, é dele. Não é a marca de um ministério, de um A, de um B, de um C. É a marca dele, é dele em você, que vai te dar a capacidade de ver como ele quer que você veja. E depois, impondo-lhe as mãos. E aqui é uma impressão de imposição. Autoridade, ele respeita isso. Impõe as mãos e lhe pergunta. Eu queria que você fizesse a pergunta que ele fez. Qual foi a pergunta? Viu alguma coisa? Pergunta para o teu irmão, com todo carinho, com todo respeito, a pergunta que Jesus fez. Faça para ele. Viu alguma coisa? Viu alguma coisa? Eu tentei pesquisar, mas talvez você consiga aí dar um Google rapidinho. Como que é o nome de você olhar para as nuvens e achar que ela tem desenhos? Tem um nome. Eu esqueci. Pesquise aí, irmãos, enquanto eu tomo água. Me ajude aí a pregar. Os googolianos têm um nome. Quer ver? Essa aí é a resposta. Sabe quando você diz assim, olha aquela nuvem, parece um cavalo. Olha que parece um trem. Você já viu isso ou não? É que para mineiro tudo é trem, né? Mas assim, não sei se é para mineiro ou para goiano, mas é para mineiro. Então, olha aí, como é o nome? Hã? Não, tem um nome aí. Como? Pareidolia. Perfeito. Pareidolia. A palavra pareidolia, ela tem dois significados. Dois significados clássicos. Primeiro, não é, mas parece ser. Não é, mas parece ser. E o que faz parecer ser é a imagem que eu tenho para identificar. Você não consegue identificar o que você não conhece. Então você não consegue olhar e dizer,
Nossa, tem um negócio que eu não sei o que é. Não, se você não viu o que não é, você passou, é uma nuvem normal. Agora, quando você olha para uma nuvem e você diz, ela tem contornos que se parecem, se assemelha a algo que eu conheço, então você declara. Então você consegue declarar aquilo que... eu sinto Deus aqui. Você consegue declarar o que de alguma forma o Senhor já desenhou dentro de você. Ele está dizendo, eu vejo homens como árvores. Então ele está falando, eu vejo homens, a missão de Cristo é ganhar gente, discipular. E árvores, está falando da forma mais alegórica que Jesus utilizou para a multiplicação. Ele está dizendo, aquele que estiver em mim, esse vai dar muito frutos. Ele diz, você não está vendo errado. Oh my God, eu sinto Deus aqui. Eu já mostrei isso dentro de você. Você já sabe o que está vindo. Outras pessoas vão olhar para as árvores e vão dizer, é uma árvore normal. Mas você está olhando para essa árvore e está vendo ela do jeito que eu te abri os olhos. Eu já coloquei uma percepção em você. Eu já coloquei uma marca em você. Então agora você vai olhar para a tua casa e não vai olhar a sua casa mais no estado normal. Você vai olhar para a sua casa e vai dizer, vejo uma família cheio da presença de Deus. Você vai olhar para esse filho e vai dizer, uau, vejo ele ministrando louvor. Será que tem alguém aqui que recebe essa palavra? Deus vai te fazer ver o que ele já imprimiu em você. Ele vai fazer você ver o que ninguém está vendo. Fala para o teu irmão, cutuca ele e acorda ele, diga assim, eu vou ver coisas que você não viu ainda. Pode falar, nem que for o marido. Eu vou ver coisas. Não tem um vídeo, um memezinho assim, minha mãe falou que eu vou ver coisa, eu vou ver coisa, eu vou ver coisa. É mais ou menos isso que fala? Meu filho, você vai ver coisa. O que tem a ver isso com a mensagem? Nada. Agora, aleluia. O que o Senhor está dizendo para você é que o que você está vendo, na verdade, está impresso em você. É que durante muito tempo essa cegueira não te permitiu ver. Então quando ele diz, o que é que você vê? Ele diz, vejo homens como árvores. Ele está dizendo, ele já está vendo certinho. Só que ele não está vendo como todo mundo vê. Então eu vou deixar ele num estado normal. Mas ele já viu o que eu sou capaz de fazer. E o tocou de novo. Ele disse, e agora vejo. E aí ele disse, coloca o texto por favor. Vejo longe e distintamente. Já consigo definir cores, já consigo definir tamanhos, já consigo definir jeitos e fórmulas, já consigo definir. O texto diz, pode colocar o texto, diz, e levantando os olhos disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Verso 24, depois pôs a mão novamente e olhando firmemente ficou restabelecido. E agora alguém leia comigo, e já via ao longe e distintamente a todos. O Senhor está dizendo assim, a graça que eu vou te dar é a capacidade de ver distintamente o que eu te separei para você ver. Irmãos, em nome de Jesus, eu estava agora falando com um querido irmão que durante muito tempo eu tive o privilégio de cuidar e de pastorear. Ele me perguntando algumas coisas em relação a alguns movimentos que Deus está fazendo na vida dele. E eu disse para ele, o que você lembra enquanto você caminhava aqui? E aí ele começou a me fazer lembranças. Pastor, tal dia, tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. E ele foi falando. Ele mencionou uma situação que aconteceu um dia em uma das viagens para uma das nossas filiais. E ele falou assim, aquele dia o senhor falou sobre tal coisa. O senhor lembra? Eu falei, não lembro, honestamente não lembro. Ele falou, pastor, aquele dia mudou. Eu comecei a ver de forma diferente. Então o que eu acredito, irmãos? Que é no caminho ordinário. É no caminho ordinário, é no dia normal que o Senhor vai abrir os seus olhos para que você veja distintamente. Você se lembra que quando Moisés estava cuidando das mesmas ovelhas, no mesmo deserto, na mesma montanha, na mesma geografia, no mesmo lugar, no mesmo dia, na mesma hora,
Tudo era o mesmo. Um dia, a manifestação de Deus se apresentou e ele viu o próprio Senhor. Eu acredito que vai chegar um dia, e pode ser essa noite, que os seus olhos vão ser abertos e você vai ver e vai dizer: uau, por que eu vim para a Inglaterra? Por que eu vim para... O que eu vim fazer em Londres? O que eu vim fazer? Será que tem alguém comigo aqui, por favor? Eu oro para que os seus olhos sejam abertos agora e que você perceba distintamente ao longo, ao longe, ao profundo, você consiga ver o que Deus quer que você veja, como você vê. Alguém me perguntou: como é que o senhor vê os seus filhos? E aqui filhos geneticamente falando e os filhos espirituais. Cada filho você vê de um jeito. Sim ou não? Quem é pai aqui? Sim ou não? Cada um, né? Você vê um filho e você fala: esse aqui... Às vezes a gente acerta, às vezes não. Ó, tem um filho mais chegando aí, ó. Cada filho você vê de um jeito. Então, eu estava falando com o Gustavo, a forma que ele interagia com as coisas e a forma que a Giovana interage são totalmente diferentes os dois. Totalmente diferente. Por quê? Porque a convergência é outra. Ou seja, onde Deus vai soprar é distinto, são áreas distintas. Então, no momento certo, precisa abrir os seus olhos para que você veja distintamente. Pelo amor de Deus, você não pode ficar a vida inteira nem sem ver e nem vendo o que não tem que ver. Então, Deus precisa abrir teus olhos para você ver corretamente o que Ele quer para você. Qual é o propósito da sua vida. E ter títulos não vai te fazer ver. Porque credencial não faz você ver nada. Eu diria até mais, às vezes o cargo te cega mais. Às vezes o cargo cega a pessoa. A pessoa era boazinha até você colocar ela como supervisor. Ah, o dia que ela foi, se impostou como supervisor, ela nem dormiu. Amanhã eu vou chegar lá, olhando de cima para baixo. Eu fico imaginando um miserável desse. Se Deus decide prosperar, Ele mata. Por isso que eu preciso chegar aonde Deus quer que eu vá, mas que eu não fique sem olho. Eu vou de novo, porque a diferença em ficar cego e sem olho. Eu não quero que Deus me coloque num lugar aonde eu perca até os olhos. Sansão era o cara que tinha a capacidade de prever. Ele dizia, não, se fizer tal coisa, vai... E aí amarravam ele de um jeito e vinha e ele se desfazia. Ele brincava com aquilo, brincar com a capacidade de enxergar. Até o dia que ele morre, literalmente sem os seus dois olhos. Enquanto você ficar brincando com a capacidade de enxergar e não levar a sério o que Deus já te mostrou, você corre o risco de perder não só a visão, e sim perder os seus olhos. Jesus falou assim que é melhor entrar lá sem um do que com os dois e para o inferno. A minha pergunta é: o quanto de luz precisa entrar nesses olhos? O quanto de luz você precisa receber para enxergar de fato o que Deus tem para a sua vida? Sabe, irmãos, eu tenho percebido aqui entre nós muitos irmãos preciosos que poderiam estar muito além do que estão. E o que te impede, meu irmão, não é a igreja, não é o ministério, não é os cultos, não é a visão, não, o que está te impedindo é você de não ter conseguido ainda permitir que Jesus use meios, e se for preciso até o cuspe. Ele não é literal nesse caso, mas meios que você de repente diga, um meio distinto, mas agora eu estou vendo o que o Senhor quer que eu veja. A minha oração é que você acorde, você se desperte e veja o que Deus quer que você de fato enxergue. Vou terminar essa reflexão fazendo um paralelo aqui com um texto que eu gosto muito, que é o texto do profeta Balaão, quando ele foi na tentativa de amaldiçoar o povo de Deus. O Senhor falou para ele, olha, não adianta você amaldiçoar quem está abençoado. Mas diz que Balaão montou-se numa jumenta e eles começaram a caminhar rumo ao povo. E diz que no meio do caminho a jumenta começava
começou a ver o anjo de Deus. E a jumenta via o anjo. Jumento, animal irracional. Ele via a jumenta via o anjo e se esquivava, e aí esfregava a perna dele, ou na parede, ou no meio das vegetações. E aquilo trouxe uma irritação profunda. Ele desceu da jumenta, batia na jumenta. Quer dizer, a jumenta na verdade era ele. Ele é um jumento, porque ele desceu da jumenta, batia na jumenta e ficava conversando com a jumenta. Sua jumenta, o que você está fazendo? E tal. E a jumenta, imagina, a jumenta falando, meu Deus, as posições estão equivocadas aqui. Porque quem tem que ver anjo é o profeta. Ele tem o título, mas não vê. Eu não tenho o título. Eu tenho o nome, jumenta. E estou vendo o que eu nunca pedi para ver. E não só vejo, como tenho medo, temor. E agora aí diz que Deus faz uma deslocação angelical. Deus faz uma intervenção e fala, o que você está fazendo, rapaz? Fica batendo na jumenta. E eu acho que a jumenta se sentindo, tá vendo aí, ó? Fala aí. Aí, ó, ficou me batendo, toma seu... Não é? Então, às vezes, você tem uma posição que poderia ser uma posição de ver coisas importantes. Mas por causa dessa posição, você está enxergando nada. Nada, nada, nada. Você consegue ver aqui assim. Nada. Igual aquela cidadão que entrou no... Não sei se foi no ônibus, foi no avião. E abriu um salgadinho. E sentaram as duas pessoas assim. Estavam 2 ou 3 pessoas. E a pessoa ficou comendo o salgadinho assim. E ele via que a outra pessoa colocava a mão no salgadinho e comia. E ela foi ficando indignada. Porque a pessoa desrespeitando, comendo o salgadinho dela. E ela pegava um e a outra pessoa pegava também. E ela foi ficando indignada com aquilo. Indignada, mas como é que pode? Que desrespeito. Acabou que não falou nada. Saiu. E quando ela, no momento oportuno, abriu a bolsa dela, ela viu que o salgadinho dela estava na bolsa. E ela falou, meu Deus. Você está comendo o salgadinho de outra pessoa. E ainda está julgando o que essa pessoa deveria fazer. A gente precisa pensar um pouco sobre isso. Eu fui numa igreja e quando eu fui estacionar o carro, dizia assim uma placa: primeira vez aqui, faz um sinal dá um sinal com a luz. Aí, como eu estava a primeira vez, aí dei sinal, aí veio uma pessoa e falou, por aqui. E o estacionamento bem na porta da igreja assim. Eu falei, nossa, que legal. Aí desci, oi, tudo bem, prazer, bom dia, primeira vez aqui? Sim, primeira vez aqui. Aí, tinha algumas pessoas comigo, aí um rapaz falou assim, eu faço sempre assim, quando eu chego, falo que é a primeira vez, assim eu já pego um lugarzinho, sempre bom. E aí assim, o comentário assim, pensa num comentário, e eu tô entrando assim, então, com esse irmão junto, né? Esse querido, queridíssimo. Aí o senhor falou para mim assim, sem julgamento, tá? O senhor falou para mim assim, faz uma avaliação, se ele não consegue ser leal, nem com ele mesmo, nem com as convicções dele, você acha que ele vai conseguir ser leal com a minha direção? Se ele não consegue ser honesto em dizer que não é a primeira vez que ele está aqui, será que se eu der uma igreja para ele, será que eu der um ministério, se eu der uma empresa para ele, imagina a empresa, porque a gente reproduz o que a gente é. Você imagina todo mundo da empresa dele fazendo a sacanagem que ele faz, assim, pensando igual ele. E aí eu conversando com a pessoa que estava nos instruindo ali, eu disse, quem é fulano? Ele falou, não, fulano e tal. Eu falei, escuta, eu gostaria de continuar a excursão, a caminhada, mas sem esse irmão junto. Eu não vou continuar caminhando com esse irmão. Eu não quero.
Ah, mas é que está o pacote. Então eu me retiro do pacote. Porque vai ter um momento que você vai ter que definir com quem você vai querer andar. E é duro isso, irmãos, porque soa meio soberbo, soa meio... Mas é duro, porque ou eu vou para o lugar que ele vai, ou ele vai vir para o meu lugar. Dificilmente ele vai querer vir para o lugar onde eu estou indo. Mas eu também não quero ir para o lugar. Então é melhor que cada um caminhe aquilo que tem que caminhar. Mas pastor, é uma coisa tão boba, é uma coisa tão banal. Se na boba se pronuncia assim, imagine nas mais fortes. Vai ter que avaliar com quem que você está andando. Final de ano, você faz uma limpa na agenda. Quem já fez limpa na agenda aqui? Deixa eu ver. Na agenda de telefone, honestamente, deixa eu ver. Poucas pessoas. Deixa eu te ensinar. Chega no final do ano, você entra aqui no agenda A a Z. Você vai, fulano. Tem uns que você deleta, tem uns que você bloqueia. Se você bloqueia a pessoa sabe que ela está bloqueada? Não sabe? Tem prática, hein? Te amo, Magu. Ei, porque não dá. Ô, gente, não dá. Tem gente que não dá para andar. Vocês concordam comigo, sim ou não? Tem gente que não dá para... Tem gente que não dá para sair de férias. Tem gente que fica assim, vamos viajar junto, vamos viajar. Ora e foge. Porque, irmão, se você meia hora de culto já se desentende, você imagina uma semana viajando junto com a pessoa. Tem pessoas que não dá para fazer férias. Pastor, mas esse é o tipo de mensagem que o senhor... Sim, é o tipo de mensagem, porque nós estamos querendo enxergar como as coisas são. Não adianta. Nós precisamos andar com pessoas que estejam vendo pelo menos... Eu vou dizer, vou ser mais profundo. A gente precisa andar pelo menos alguém que já foi cuspido também. Pela mesma boca. Que tenha sido tocado pelo mesmo toque. Que tenha recebido a mesma impartição, a mesma unção, a mesma graça. Senhoras e senhores, sexta-feira será um dia incrível de relacionamentos profundos. E você vai começar a ver as coisas como elas são. Eu queria animar você aqui, para que você saia daqui. Se cuspido eu não sei, mas com parte de Jesus, com parte dele em você. Eu estava numa conversa assim de 4, 5 irmãos, e uma pessoa espirrou muito forte, ela estava gripada, espirrou assim e molhou a gente assim, me molhou. O que você faz nessa hora? Você ignora, tipo, com aquela gota aqui assim, você ignora. Você ignora assim, ou numa hora oportuna você faz assim. Ou aquelas irmãs que andam com álcool gel na bolsa, querendo doida para pegar o álcool gel na mão. O que você faz? Aí espirrou, tal, eu sentia assim aquela chuva de verão. Aí pensei no Covid, pensei em um monte de coisa assim e tal, mas eu não quero constranger a pessoa. Então você fica aqui. Só que agora a minha conversa já não estava mais ali, a minha mente já não estava mais ali. Eu estava preocupado aonde? Em me limpar. Aí tá, nós estamos aqui. Eu estou aqui, aí daqui a pouco chega 2 irmãos, inclusive um muito querido nosso, ele, a esposa, alegre, e veio e me abraçou. Quando ele me abraçou, eu falei, compartilhando aqui da... Aí ele, já não é mais eu só, tem mais outro. Aí, ok, passou, me limpei depois e tal. Aí fiquei com aquilo na cabeça. Aí teve uma hora que eu falei, rapaz, aconteceu isso e tal. Aí ele riu. Ele falou assim, se eu contar para o senhor da onde eu tinha sido abraçada 2 minutos atrás. Porque às vezes você acha que a sua história é a mais. Aí eu falei, não, conta para mim o que aconteceu. Eu falei, não, é sua imaginação. Eu
querendo tomar banho já, eu queria tomar banho. Abra os nossos olhos, Senhor. Tem um hino que a gente cantava lá na Brixton. Open my eyes of my Lord. É isso, open my eyes. I want to see you. I want to see you. Português é: abre os olhos do meu coração. Abre os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver. Queria que você ficasse de pé. A gente vai fazer um exercício aqui agora. Você vai espirrar. Não, tô brincando. Nós vamos fazer um exercício aqui. Um exercício. Eu queria que você, pelo menos 3 pessoas, escute isso. Pastor, eu não conheço ninguém. Essa é uma hora para conhecer. Eu não vou deixar a luz, vou deixar ela meio assim, escura assim, para você ficar mais à vontade. Eu queria que você encontrasse alguém, pelo menos 3 pessoas, e dissesse para ele ou ela assim: eu quero te ver como Deus vê você. Eu quero te ver como Deus vê você. Vamos, saia do seu lugar. Abre os olhos do meu coração. Abre os olhos do meu coração. Quero te ver. Vamos, Lute. Quero te ver. Abre